Como fica a geopolítica militar com Joe Biden? O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaula semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. A vitória de Joe Biden traz muitos significados ao mundo. Segundo analistas apoiadores da causa democrática, define mudanças na política externa e, acima de tudo, um estilo de comunicação diferente quando se trata de aliados e adversários dos Estados Unidos, ou seja, tentar impor o diálogo ao invés das armas. Entretanto, o termo "acuse-os do que você é" ainda está muito bem definido na equipe Biden, com contraste com o passado. Foi em seu governo de vice-presidente de Barack Obama que aumentou as incursões militares no Oriente Médio, um fato oposto ao governo Trump, que reduziu os Yankees no Iraque e no Afeganistão, bem como não iniciou nenhuma outra guerra física. O intuito deste artigo é abordar fatores positivos e negativos de uma administração democrática na nova era de princípios e valores mortos. A Casa Branca de Trump liderou um afastamento radical do papel tradicional dos Estados Unidos como corretor honesto entre israelenses e palestinos que produziu o Acordo de Camp David em 1978 e ajudou a selar os Acordos de Oslo em 1993. Trump, notoriamente, objetivou os interesses dos aliados, Israel e nações árabes do Golfo. Sua administração transferiu a embaixada dos Estados Unidos em Israel para Jerusalém, cortou fundos para a Organização das Nações Unidas para refugiados palestinos e ajustou a visão de longa data dos Estados Unidos de que os assentamentos israelenses na Cisjordânia são inconsistentes com o direito internacional, pois são áreas delegadas a Israel. Em sua última declaração explicitamente partidária, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, em 4 de outubro, sugeriu que uma presidência Biden seria ruim para a segurança de Israel e dos países do Golfo Pérsico. Do outro lado, para rebater o argumento, membros do governo Biden dizem que sua equipe está há muito tempo comprometida com Israel e esta vitória significaria melhorar as relações intrínsecas e extrínsecas com a liderança palestina na figura do presidente Mahmoud Abbas, que está no poder desde 2005, já um claro fio da permanência antidemocrática por longos anos no poder, sem espaço para outras cabeças pensantes, e certamente Biden retornará à mesa de negociações com os temas mais importantes defendidos pelos palestinos: a busca de território, a diminuição de assentamentos e maiores direitos. Nas palavras de Hussein Bish, acadêmico sênior do Arab Gulf States Institute, em Washington, salienta que a administração Biden quer retornar à ordem internacional sistemática e institucionalizada, centrada em alianças e baseada em regras que os Estados Unidos construíram cuidadosamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Trump não respeita nada disso. Hussein se baseia em fatos narrados pelos próprios membros descritores da política futura de Biden. Por isso, essa visão fantasiosa que Trump era um demônio, um fascista, um desumano, mas buscou aproximar nações até então inimigas mortais em solos vizinhos no Golfo Pérsico e Mediterrâneo. Através da intermediação de Donald Trump, surgiu o Acordo de Abraão, com Israel e 2 estados árabes do Golfo, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, estabelecendo relações diplomáticas formais e públicas. Os Emirados Árabes Unidos e Bahrein são o 3º e o 4º países árabes a abrir relações diplomáticas com Israel. Muito antes, o Egito e Jordânia foram os 2 primeiros. Tal acordo conflui, em partes, no maior objetivo comum de nações que possuem filosofias e políticas avessas: o desmoronamento do Irã. Trump conseguiu construir este ar de otimismo e camaradagem entre os árabes. É claro que grande parte deles são favoráveis à soberania dos palestinos. Inclusive, durante o acordo em Washington, os árabes enfatizaram que não abandonariam os irmãos árabes em West Bank e na faixa de Gaza. Daria amplo apoio a eles em negociações.
Isso incomodou a grande ala da esquerda, que não enxerga o benefício desta aliança e só miram nas questões palestinas e iranianas, no sentido dos direitos humanos e econômicos. No que se pese Palestina, Biden irá minar o fortalecimento desta aliança. Trump conseguiu fazer o Departamento de Estado americano aprovar e direcionar a responsabilidade da venda de armas bélicas sensíveis ao Departamento de Defesa para os árabes do Golfo Pérsico. Entretanto, fortalecê-los é aumentar a segurança contra o Irã e mostrar aos palestinos que a única saída é o diálogo e não a guerra frente aos israelenses. Definitivamente, investir nas boas relações com o Golfo Pérsico é aumentar a segurança ao redor do Irã por meio de bases militares americanas muito bem posicionadas, melhorar o fluxo comercial no Mar Pérsico e reduzir a possibilidade de ataques palestinos em solo judeu. Os sauditas sabem que a ascensão de Biden na presidência será devastadora para os planos de defesa contra o Irã, já que o democrata retomará as políticas da era do ex-presidente Barack Obama, aquelas que favoreceram o acordo nuclear iraniano, conhecido como JCPOA, e o risco que isso pode representar aos estados do Golfo Árabe, que veem Teherã como sua principal ameaça. As relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita sofreram um resfriamento dramático com Obama nos dois governos, que apoiou alguns levantes da Primavera Árabe de 2013, supervisionou a reaproximação com o Irã e foi um tanto crítico quanto ao histórico de direitos humanos do Reino Saudita. Mas como seria? Simples, Obama em 2015 intermediou um amplo acordo JCPOA que limitava o programa nuclear iraniano em troca de diminuição das sanções econômicas da ONU, dos americanos e aliados. Um erro grotesco que, silenciosamente, o programa nuclear cresceu estratosfericamente a ponto de produzir urânios enriquecidos a mais de 4,5% e chegar em 2020 a mais de 2 toneladas em estoque, o que, previamente sugerem os analistas, daria para construir mais de 2 bombas nucleares de alta destruição. Mas isso ninguém comenta, expõe ou critica. A grande mídia busca atentar contra a era Trump, que colocou os persas em seu devido lugar, destruindo seu chefe da Força Quds, Qassem Soleimani. No caso da defesa americana fortalecida por Trump para bater a China, vejo que não será afetada. Biden, apesar de sua campanha ter sido fomentada por baixo dos panos pelas grandes indústrias chinesas disfarçadas e por bilionários amantes do capitalismo e propagadores do comunismo de iPhone, seria loucura permitir a ascensão chinesa em todos os setores, incluindo o econômico e bélico. Estas são as grandes empresas que fomentaram uma campanha de Biden. Aqui há um exemplo retirado de uma grande emissora de esquerda americana, exatamente, uma grande emissora de esquerda, a CNBC. Abre aspas, a presidência de Joe Biden será um problema maior para o governo chinês do que os quase 4 anos do governo Donald Trump. Feche aspas. Isso porque o presidente eleito também deve pressionar os acordos já firmados por Trump, mas diretamente em uma mesa multilateral de comércio, o que pode significar uma ação mais concreta ao lidar com a China, ou seja, através da Organização Mundial do Comércio e o G20. Biden deve pressionar os chineses. Não se pode negar que o Brasil, através da administração Bolsonaro, afastou diplomaticamente de seus maiores parceiros de décadas, a União Europeia e a China, e se aproximou fortemente, até em tons pessoais, da administração Trump e da família Trump. Certamente, os laços consolidados melhoraram os investimentos bélicos no setor de defesa brasileiro. Temos o Acordo de Membro Extra-OTAN do Brasil, um selo que favorece as Forças Armadas e empresas brasileiras, o acesso a meios, até então impossíveis de se obter no Pentágono, sem um acordo intrínseco, como alforjado. Houve também um acordo para pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação de projetos em matéria de defesa, a RDTE, que possibilita o acesso do Brasil ao bilionário fundo norte-americano para o desenvolvimento tecnológico da defesa, cerca de 100 bilhões de dólares anuais, e o desenvolvimento de produtos binacionais em armamentos. Esses acordos favorecerão a transferência de tecnologia bilateral e a meta do governo é abrir mais mercados, especialmente o americano.
maior do mundo, e os dos 28 países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, do qual o Brasil se tornou aliado extra-OTAN. Biden, presidente, não quebrará tais acordos já firmados. Pode haver ajustes, mas isso seria em ocasião absurda de crise diplomática bilateral, fato que dificilmente ocorrerá. Os Estados Unidos precisam do Brasil, assim como o Brasil precisa muito mais deles. O que amarra os brasileiros na dança americana é a questão da tecnologia 5G. O Departamento de Defesa americano quer, a todo custo, afastar o Brasil das ramificações malignas da tecnologia 5G chinesa, acusada de espionagem, sabotagem e pressionar nações a adquirir tecnologia da maior empresa chinesa do setor. Sobre a questão Amazônia, os problemas são grandes, mas as soluções são simples. Não fomentar e debater as narrativas da esquerda, é necessário continuar o trabalho e argumento, como o governo já vem fazendo, como criar subsídios próprios na Amazônia Legal que atraiam investimento estrangeiro para a preservação. Ou seja, se o gringo está preocupado com a floresta, por que não vem até a região e invista nos espaços de preservação que o governo federal está mobilizando? Infelizmente, as narrativas criadas pela mídia de esquerda e famosos mergulhados na riqueza que deveriam preservar a integridade de seu país, mas que pisa sobre o solo verde e amarelo, já que mora fora da nação, vivem no mundo de vira-latas nas redes sociais e sem um centavo de investimento no desenvolvimento correto do país. Pelo contrário, criam marcas e produtos para vender e pegar o dinheiro do pobre trabalhador brasileiro. É um erro afirmar que a floresta amazônica pega fogo. A Amazônia Legal se constitui também de parte do Cerrado Maranhense, e se o fogo ocorre nesta vegetação, não há qualquer dano na floresta amazônica. Sobre a frase de Biden, que ameaçou o Brasil com sanções, pode até ocorrer enfraquecimento do incentivo econômico ao Brasil, mas o fator que mostrará a soberania brasileira será a decisão de Bolsonaro em não aceitar ataques econômicos, e muitos explanam a possibilidade da nação se aliar fortemente com a Rússia. Parece loucura à primeira vista, mas poderá ser uma grande saída ao Brasil para pôr as negociações com os americanos de volta na mesa e assim buscar mais flexibilidade. Trump se aproximou de inimigos passados, buscou diálogo a todo momento, inclusive entrou para a história ao encontrar com Kim Jong-un, pisar em solo norte-coreano e mostrar a maior linha de acordos árabes-israelenses que nenhum presidente ousou realizar. Infelizmente, essas ações não são bem vistas pelos democratas e pela mídia da esquerda, pois a pacificação geopolítica agrada a estabilidade dos locais acordados e elevaria a moral de Trump. Inclusive, não foi cogitado oficialmente a receber o Prêmio Nobel da Paz pelos seus atos, já que quem entrega o Nobel são esquerdistas. Água morra abaixo, fogo morra acima. Mais uma vez os Estados Unidos da América entram para a história, dessa vez de forma negativa, ao ascender à presidência um globalista com pautas de esquerda e adorador de guerras e crises camufladas.